Curitiba, pouco mais de 3 milhões de pessoas, a capital mais fria do Brasil e a segunda cidade mais polonesa fora da Polônia. Essa história começou no século XIX, quando famílias inteiras atravessaram o Atlântico em busca de terra. O que elas trouxeram na bagagem? A língua, os costumes, a memória, que ainda estão aqui. Em cafés, em arquivos, em sobrenomes, em caixas que ninguém jogou fora. Este documentário vai atrás disso. O Bosque do Papa foi construído em 1980, quando João Paulo II visitou Curitiba. Para a comunidade polonesa, a visita não foi só religiosa, foi um reconhecimento. Marcos e Lisley Spicilla também vêm dessa história e carregam um sobrenome que já conta muito antes de qualquer pergunta. A sua pesquisa começou pelos documentos ou pela memória viva da família? Começou com a memória viva da família, que eu tinha algumas noções da minha descendência polonesa, né? E daí eu acabei tendo a oportunidade de uma viagem profissional para a Polônia e me interessei em fazer o curso de polonês, não só para conhecer mais a língua, porque eu conhecia poucas palavras, né? Mas também para conhecer a cultura, porque nesse curso de 2 anos eles também ensinavam bastante da cultura e eu comecei a entender algumas coisas, alguns aspectos que a minha família tem em relação ao que acontece na Polônia. Por exemplo, o hábito de cultivar flores. É muito comum, todas as casas da Polônia têm esse hábito, então essa herança já vem de lá, esse costume, né? De que forma você planeja passar esse legado para as suas netas, a próxima geração? Bom, lá em casa tem um mini museu, né? Tem bonequinhas que foram trazidas da Polônia, que cada região da Polônia, cada província, existe um traje típico. Então existe um casalzinho que tem esse traje típico. Então eu trouxe três casais de bonecos, né? E também tem pêncicas, tem a bandeira da Polônia, tem a bicicleta reformada do meu pai também, que era descendência de polonês. Então tem vários objetos, né? E eu vou repassar essa parte para as minhas netas, né? O que a Polônia significa para você? Significa para mim lembrar do meu pai, né? Que já é falecido, então eu tenho essas lembranças que a primeira vez que eu fui para a Polônia, ele contava para todo mundo que eu estava na Polônia, então é uma lembrança do meu pai, isso me traz. Os sobrenomes que você carrega já contam uma história antes de qualquer fala. Isso tem peso para você? Sim, muito. Eu acho muito bonito a gente carregar esses sobrenomes sabendo da história por trás. Então, desde as pessoas que antecederam, né, a nós, e saber assim do que trabalhavam, como viviam, qual era o modo de vida, né, o peso cultural que isso carrega. No meu caso, tanto do lado paterno quanto do lado materno, e conhecer um pouco da história dessas pessoas e quem eram essas pessoas é ainda um motivo de orgulho maior, porque você vê que são pessoas trabalhadoras, são pessoas que né, deram o sangue ali, precisaram imigrar e tudo mais, então eu acredito que seja um motivo de orgulho muito grande. Com as suas filhas chegando, o que você espera que reste dessa herança polonesa? Bom, primeiro eu assim, priorizo por manter as tradições, né? Claro, desde as tradições mais simbólicas, como da Páscoa, mas mostrar para elas também essa importância desse folclore e dessa cultura polonesa que está presente na nossa família e na nossa vida. Então, claro, na Páscoa a gente vai fazer as pisancas, a gente vai assistir os folclores poloneses, né? A gente vai estar tentando inserir para elas essa cultura polonesa dentro da nossa rotina também. O que a Polônia significa para você? Eu acredito que a Polônia é um lugar do qual os meus antepassados vieram. Então é um lugar que conta uma história que é muito mais antiga do que a história que a gente começou a construir aqui. De certa maneira é uma forma de laço familiar muito mais ampliado, né? De certa maneira é um tipo de lar.
No Largo da Ordem, entre feiras e prédios coloniais, existe um café com cheiro de grão recém-torrado e sotaque polonês. Grzegorz chegou da Polônia depois de viajar por vários países aperfeiçoando sua técnica. Escolheu o Brasil e Curitiba. Ao lado de Vivi, transformou o amor pelo café numa linguagem que qualquer pessoa entende, independente de onde veio. Sou mestre de torra, trabalhei nos vários lugares também, na Varsóvia, na Islândia. E o que te fez ficar aqui em Curitiba? Tem alguma coisa de diferente aqui? Minha esposa. A minha vida é onde estou. Não tem... geralmente você não consegue fugir de si mesmo. O que você é, aí a vida é vocação, aí a vida vai chamar, não tem como. Eu conheci ela pelo café também. Foi um grande desafio, porque eu tinha 51 anos quando cheguei aqui. Caramba! E mudar a cultura, país e hábitos, ruim ou bom, para se adaptar, assimilar. E é grande difícil, né? Eu precisava estudar. Mas teu português tá incrível pra quem... Nossa, ei amor, meu português é incrível. Eu sei como é difícil. Qual é a sua palavra favorita em polonês? E o que ela significa? Cava. Café. Ok, faz sentido. O Consulado-Geral da República da Polônia em Curitiba existe porque a diáspora polonesa no Paraná é uma das maiores no mundo. Não é só protocolo diplomático, é uma resposta à história. Wojciech Baczynski veio de Varsóvia com a missão de estreitar esses laços. Paulo Kochanie faz esse trabalho todos os dias, no contato direto com as famílias, as colônias e os grupos que mantêm a tradição viva. Quando você chegou a Curitiba e se deparou com a dimensão dessa comunidade aqui, o que te surpreendeu? O que você não esperava encontrar? Bom, eu cheguei em Curitiba no ano passado, já faz um ano que estou aqui. Eu, obviamente, já tenho tido alguma experiência com comunidade polonesa em São Paulo, em Lisboa, mas, de fato, a comunidade polonesa em Curitiba é algo especial. E em todo o Brasil. Trata-se da terceira maior comunidade de origem polonesa no mundo e o Curitiba é o lugar central, tendo em conta as percentagens, também a influência. Portanto, é uma mistura de emoção, é uma mistura de orgulho e uma mistura também de muito trabalho que temos para frente, porque sempre podemos mais. O consulado está aqui para apoiar todas as organizações polonesas no território da nossa área consular. De que forma a cultura polonesa em Curitiba vai continuar existindo nas próximas gerações? É uma boa pergunta de que forma a polonidade em Curitiba vai funcionar nas próximas gerações. Eu penso que isso será sempre mais fácil se as pessoas quisessem se ligar com a língua polonesa, que permite um entendimento mais profundo da realidade, mas também levarem a cabo aquilo que gostam de fazer em casa em relação às tradições. Mas, por outro lado, as nossas entidades, ao meu ver, têm uma obrigação de sempre se reinventar. E, hoje em dia, penso que não é só ligações de sangue, processos familiares, mas também o fato que a Polônia é um país no qual o Brasil pode se inspirar em vários pontos. Acaba de entrar entre 20 maiores economias mundiais, que é um país inovador, que é um país muito seguro, que investe no Brasil. E penso que o turismo também é um fator importante, em ambos os sentidos. E vejo que as visitas a ambos os lados sempre trazem avaliação muito positiva, às vezes surpreendente. Quer dizer, existe entre nós ainda alguma falta de compreensão mais profunda e o turismo, visitar a Polônia é a maneira mais fácil de se encantar de novo, inspirar
e talvez carregar baterias para levar a cabo essa bela história da Polônia no Brasil. Legal. O que é a Polônia para você? Polônia é minha pátria, é minha família, é um país para o qual tenho a honra de trabalhar agora e representar da melhor maneira aqui em Curitiba. E a Polônia é terra de gente criativa, guerreira, resiliente e muito hospitaleira. Uma coisa que está se perdendo, que você está vendo desaparecer conforme as gerações vão passando? Sim, algo que se perdeu assim muito é a prática e o conhecimento do idioma polonês. Mas é lógico, isso é tudo num contexto histórico e político aqui do Brasil, que lá final dos anos 30, com a nacionalização de Getúlio Vargas, né, onde foi proibido o ensino de idiomas, escolas polonesas, tudo isso fechou naquela época, né? E era um período muito rico da etnia polonesa, outras também, mas falando especificamente, né? Onde, por exemplo, no Paraná existiam mais escolas polonesas do que as escolas brasileiras. O ensino era muito forte, a qualidade era muito boa, só que com a proibição do decreto, as próprias sociedades, por exemplo, que eram tantas, né? Até então se falava tudo em polonês, por exemplo, em polonês e em português, os dois idiomas, né? Mas com a nacionalização foi proibido, ou seja, você deixou de falar o polonês, as escolas eram proibidas. Então isso aí, na sequência, historicamente falando, após a Segunda Guerra Mundial, a Polônia passou a ter um regime comunista. Então os laços entre Brasil e Polônia foram definitivamente cortados. Enfim, e aqui no Brasil, logicamente, por medo, por receio, por perseguições, etc., então não se falava mais, só em casa. Pouco, mas aquela geração, por exemplo, já não foi ensinada em casa para não interferir na escola brasileira. Então foi uma coisa social também bastante complexa. O que a Polônia significa para você? Para mim, a Polônia significa muita força, muita cultura e muita tradição. Ou seja, a Polônia está em mim. Digamos assim, eu moro aqui, mas a Polônia está em mim. Isso é o meu dia a dia. Você pesquisa, traduz e preserva a língua e a literatura polonesa no Brasil. Isso também tem a ver com a sua própria história, sua descendência e sua identidade? Bem, meu nome é Pedrita Cetenareski Borges. Se fosse o original, seria Cetinarski. Mas vindo para o Brasil, acabou que ficou Cetenareski. E tem tudo a ver, né? Eu acho que uma das coisas que mais tem a ver é a relação que eu tive com os meus avós. Porque os meus bisavós, na verdade, os pais deles, eram poloneses. E os meus avós tentaram preservar o máximo que puderam. Isso da parte materna, né? Então, em casa, sempre tinha Pączek, que é o sonho, tinha a Wielkanoc, que é como os poloneses comemoram a Páscoa, né, com a cesta benzida, os ovos, as pisanki, né, os ovos pintadinhos. A gente colocava palha debaixo da toalha no Natal, na véspera de Natal, porque na Polônia, né, na véspera do Natal, dia 24 para 25, que é mais importante. A gente partilhava o płatek, que é a hóstia polonesa, né, então fazia essa partilha. E eu achava que todo mundo fazia isso. Eu chegava no colégio, assim, e falava, nossa, então, vocês fizeram isso, isso, aquilo, vocês benzeram a cesta de vocês de Páscoa? O que tinha na cesta benzida de vocês? Tinha salame? Tinha ovo cozido? Tinha chan, que é o creme, que é a raiz forte? Todo mundo olhava. Não, eu ganhava chocolate. Eu ganhava chocolate do Kinder Ovo, né? Então, para mim era essa mistura entre o Brasil e a Polônia, entre o café brasileiro e o pączek, né? O sonho que a minha avó fazia. Recheado não de geleia de rosas, né, como é tradicional na Polônia, mas de goiabada, né? Então essa mistura sempre foi muito presente na casa dos meus avós. As novas gerações de descendentes, essa herança é algo que se preserva, que se transforma ou que vai se apagando gradualmente? O apagamento, ele é cíclico, eu acredito.
Então, sob o meu ponto de vista, as pessoas resgatam aquilo que faz sentido para elas, e no momento que faz sentido. A gente tem que ter abertura e espaço para ter contato com aquilo. Então, se eu não tivesse tido a oportunidade de estudar na UFPR, de ter contato com o idioma lá, de ter conseguido bolsa, ter ido para a Polônia, eu não teria observado a Polônia da forma que eu observo hoje, né? É muito diferente você ir para um país para você visitar aí os lugares turísticos, ter um guia turístico, ver Auschwitz, Birkenau falando em francês, depois você vai para lá e fala inglês, depois você vai lá falando o próprio idioma do país, falando polonês. Então são experiências diferentes, porque a linguagem, né, o idioma, ele pode ser tanto uma barreira quanto uma forma de transporte. E é sempre uma visão diferente, né, um acesso diferente àquela informação, né? Então eu acredito que para as próximas gerações, se nós continuarmos a mostrar a Polônia, não só a Polônia de séculos XVI, XVII, mas a Polônia do século XXI, a Polônia durante o século XX e XIX, o que aconteceu na Polônia e naquele território para que as pessoas viessem para o Brasil, quem foram as pessoas que vieram para cá, quais elementos dentro da cultura brasileira têm descendência polonesa, tem origens do campo europeu, vem da Europa. Então a gente tem que olhar para cada um desses elementos e ver que a cultura ela tem constante transformação. E para as novas gerações, elas se interessarem não só pela Polônia do passado, pelo idioma do passado, pelas religiões e crenças do passado, mas incluí-las no dia a dia, incluí-las na vestimenta, na tatuagem, nas músicas, ouvir músicas que não são apenas músicas folclóricas, de grupos folclóricos, mas ouvir qual que é o pop de hoje, qual que é o rock de hoje. Eu gosto de rock, como é que é o rock polonês hoje? Qual que é a música eletrônica na Polônia? Os cartazistas poloneses, foram muito famosos ali, né, no começo do século XX, metade do século XX, começo do século XX. Como que estão esses cartazes hoje? Como é a arte polonesa hoje? Como que se desenvolve o cinema polonês? Né? Como que foi? Muitos nomes de diretores famosos, na verdade, são poloneses. Então, ir atrás desses resquícios, mas ver que dá para puxar uma linha ali e ir muito mais além. Né? Descobrir a Polônia por nós mesmos, né? E não só o que a nós é apresentado. Semita Ceballos não tem descendência polonesa, mas tornou-se a primeira brasileira no Congresso de Musicologia da União dos Compositores Poloneses. Sua história levanta uma pergunta que atravessa todo esse documentário. O que é preciso para pertencer a uma cultura? Você se tornou a primeira brasileira no Congresso de Musicologia da União dos Compositores Poloneses. O que esse reconhecimento representa e o que ele diz sobre a relação entre pertencimento e escolha? Esse congresso é um congresso bastante importante assim, de música. Na Polônia eu estudei performance, né, como pianista, mas eu também estudei musicologia, que é a parte de teoria, filosofia, estética da música. Esses estudos na Polônia, eles me abriram os olhos também para a recepção da música polonesa por parte dos compositores brasileiros. E ninguém tinha estudado isso ainda. Então, quando eu voltei para o Brasil, né, eu morei na Polônia de 2003 até 2009, eu comecei a estudar, então, essa recepção da música polonesa dos anos 60 por parte dos compositores brasileiros. Então, é uma parte da música que faz parte dos dois países, da Polônia e do Brasil, que ninguém tinha pesquisado. Então, meu trabalho de mestrado e doutorado é sobre esse assunto. Então, eu fui para esse congresso para falar sobre isso. E foi muito interessante para eles, porque eles falaram, nossa, a gente não imaginava que os compositores brasileiros tinham escrito nessa estética que conversa com a escola polonesa, sabe? Então, foi muito importante, assim, porque eu pude no congresso falar em polonês, né? Mas sobre a nossa relação. Então, se eu não tivesse estudado na Polônia, eu não teria
escritos sobre isso. Então isso é muito importante. A gente tem muitos jovens agora indo para a Polônia, estudar na Polônia, o país está muito aberto para isso, e eu acho que muitas coisas assim vão reverberar, vai ter muitos desdobramentos, assim como no meu caso, né? Eu sou a primeira brasileira a escrever sobre essa relação Brasil-Polônia na música contemporânea. Para você, que chegou à polonidade pela arte e não pelo sangue, o que mantém essa cultura viva? Eu tenho vários amigos que não têm descendência polonesa, mas que também têm esse contato com a Polônia. E a gente às vezes se pergunta, o que a Polônia tem, né? O que a baiana tem, né? O que a Polônia tem que chama a gente, que faz com que a gente tenha essa vontade, essa ligação, não sei. Esses anos todos que eu passei lá, esses 6 anos, foram muito importantes para a minha formação pessoal, profissional, e esse contato com essa cultura, com essas pessoas, com a língua. Eu tenho um carinho muito grande, assim. Os meus pais, né? O meu pai, ele é equatoriano e a minha mãe, ela é cearense. Então eu digo que eu sou uma mistura de inca com cabra da peste. Só que o meu coração, ele é eslavo. Eu sou brasileira, com muito orgulho, latina, né, pela parte equatoriana, mas esses 6 anos de Polônia me tornaram também uma pessoa polonesa, né? Eu falo polonês, estou sempre envolvido com a cultura, com os meus amigos. Sou professora de polonês na Unicentro, né? Sou professora de História da Música, então eu ensino essas coisas também que eu aprendi. E agora eu estou esperando a minha nacionalidade polonesa. O que a Polônia significa para você? A Polônia é um lugar onde eu me encontrei como pessoa, como brasileira. Estando longe do nosso país, a gente às vezes valoriza mais o Brasil. E é a minha segunda pátria, assim, o lugar onde eu me sinto em casa. Eu me sinto em casa em São José dos Pinhais, eu me sinto em casa em Curitiba, mas eu me sinto em casa em toda a Polônia, assim. A cidade onde eu morei por esses 6 anos foi Poznań, e quando eu chego em Varsóvia, assim, no avião, eu sei que eu cheguei em casa, que eu não estou num país estrangeiro. Eu estou num país que me acolheu, onde eu tenho amigos, onde eu tenho família, onde eu tenho música, onde eu tenho arte, e a Polônia significa isso, ela é a minha casa. A Polônia não está em um museu em Curitiba. Está em um café que abre cedo no Largo da Ordem, nos documentos que um avô guarda para as netas que ainda vão nascer, na pesquisa de quem transformou a própria origem em pergunta, no piano de quem escolheu essa cultura por amor. Não é nostalgia, é presença e continua sendo transmitida, numa receita, em um sobrenome, em uma conversa, em uma tela de celular.